Ele passou a vida inteira sendo ignorado por quem mais observava, e mesmo assim nunca foi embora. Quantas vezes um coração precisa ser esquecido antes de desistir de amar? O cachorro apareceu numa noite comum, sem pedido, sem drama, apenas um corpo pequeno e molhado parado diante de um portão que se abriu por descuido. O homem olhou rápido, avaliou como quem avalia algo sem valor e decidiu não decidir nada. Não expulsou, não acolheu, não perguntou de onde vinha nem para onde iria. Apenas deixou ficar. E naquele instante nasceu uma convivência sem palavras, sem carinho, sem nome. O cachorro nunca foi chamado, nunca foi reconhecido como parte de algo, nunca teve identidade. Era só uma presença silenciosa ocupando espaço no quintal. Aprendeu cedo que latir incomodava, que se aproximar demais causava rejeição, que esperar algo podia doer mais do que aceitar o vazio. Então, passou a observar. Observava o homem sair cedo, voltar tarde, sentar cansado, beber em silêncio, reclamar da vida para ninguém. Observava os dias passarem como passam para quem não é visto. Mesmo assim, todos os dias, sem exceção, ele esperava. Esperava o som do portão. Esperava um olhar que durasse mais de um segundo. Esperava um gesto que nunca vinha. E ainda assim ficava. Porque para ele, amor nunca foi troca. Foi permanência silenciosa. Se você já ignorou ou foi ignorado por alguém que permaneceu, curta e compartilhe agora, porque essa história revela o preço do silêncio. Os anos passaram sem deixar marcas felizes, mas construíram algo mais raro do que alegria: constância. O cachorro cresceu aprendendo a existir sem ser notado, mas nunca deixou de estar presente. Quando o homem chegava bêbado, ele se deitava perto, sem tocar, apenas atento. Quando a raiva tomava a casa, ele se afastava alguns metros, mas nunca ia embora. Nunca houve um único carinho, nunca uma palavra de gratidão, nunca um reconhecimento. Ainda assim, o cachorro dormia sempre voltado para a porta, como se entendesse que proteger não exige ordens. O homem dizia para si mesmo que estava sozinho no mundo, que ninguém se importava, que nunca teve ninguém de verdade. Dizia isso em voz alta, como se o vazio respondesse. E o cachorro ouvia tudo, imóvel, atento, aceitando uma verdade que não era real, mas que o homem precisava acreditar para justificar sua própria frieza. Porque enquanto o homem se convencia de sua solidão, havia um coração batendo todos os dias por ele, sem expectativa, sem condição, sem exigência. O cachorro não pedia amor, não cobrava presença, não exigia nada, apenas ficava. E ficar, às vezes, é a forma mais pura de amar. A tempestade chegou sem aviso, sem misericórdia, sem tempo para escolhas. O vento veio primeiro, rasgando o céu, depois a chuva pesada, depois o som de coisas cedendo, quebrando, sendo arrancadas do lugar. Árvores tombavam, postes estouravam, a água subia rápido demais para qualquer reação racional. O homem tentou sair, mas o chão cedeu, a casa virou armadilha e em minutos tudo que ele conhecia estava sendo engolido. Ele gritou, pediu ajuda, chamou por alguém que nunca existiu. Pela primeira vez, sentiu um medo diferente, não o medo da dor, mas o medo de desaparecer sem que ninguém percebesse. A correnteza puxava seu corpo, o fôlego acabava, e a certeza de estar sozinho pesava mais do que a água. Naquele caos, ele entendeu que todas as vezes em que disse não ter ninguém, talvez fossem verdadeiras apenas porque nunca soube enxergar quem esteve ali o tempo todo. A escuridão chegou antes do fim, e com ela a convicção de que não haveria retorno. Foi então que algo puxou sua camisa não como um acaso, mas como uma decisão. Dentes firmes, força desesperada, insistente, determinada. Era o cachorro. Encharcado, ferido, exausto, mas ali.
Ele havia se soltado, nadado contra a corrente, ignorado o medo, a dor e o instinto de fuga. Não voltou porque foi amado, voltou porque pertencia. Ele puxava, parava, esperava, puxava de novo, como se dissesse sem palavras que desistir não era uma opção. Cada metro conquistado era uma vitória silenciosa, cada segundo um risco absoluto. O homem se agarrou naquele corpo pela primeira vez, confiou, entregou sua vida a quem nunca havia entregado sequer um gesto de carinho. No meio da destruição, sem discursos, sem promessas, duas vidas avançaram juntas contra o fim. O cachorro não pensava em reconhecimento, não esperava recompensa. Ele apenas fazia o que sempre fez: ficar, proteger, não abandonar. Quando alcançaram um ponto seguro, o cachorro caiu. A respiração curta, o corpo tremendo, os olhos cansados, mas tranquilos. O homem segurou aquele corpo pela primeira vez em todos aqueles anos e entendeu tudo de uma vez. Entendeu os dias ignorados, os olhares não correspondidos, a presença invisível que sempre esteve ali. Entendeu que nunca esteve sozinho, apenas foi incapaz de enxergar, e chorou como nunca havia chorado. Chamou o cachorro por um nome criado naquele instante, um nome que nasceu tarde demais para ser ouvido. O resgate chegou, mas não houve tempo. O cachorro partiu nos braços de quem nunca o amou em vida, mas que nunca mais seria o mesmo depois de perdê-lo. Alguns amores não cobram, algumas lealdades não exigem reconhecimento. Animais não amam pelo que recebem, amam porque são feitos disso. E às vezes, a maior lição da vida chega tarde, quando resta apenas o silêncio, a culpa e a certeza de que amar menos do que se pode é uma forma lenta de arrependimento. Se essa história tocou você, compartilhe com quem ama animais, porque lealdade verdadeira não faz barulho, não exige retorno e nunca abandona.